noite, gente. Vamos começar o nosso encontro de hoje com a primeira parte da coroinha, coroa de excelência. Todos de pé. Permiti que vos louve, Virgem Santíssima. Dai-me forças contra vossos inimigos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem-aventurada sois vós, Virgem Maria, que levastes em vosso seio o Senhor, Criador do mundo. Destes a luz a quem vos formou e permaneceis virgem eternamente. Alegrai-vos, Virgem Maria, alegrai-vos mil vezes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santa Imaculada Virgindade, não sei com que louvores vos posso exaltar. Pois aquele que os céus não puderem conter, vós o levastes em vossas entranhas. Alegrai-vos, Virgem Maria, alegrai-vos mil vezes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Sois toda formosa, Virgem Maria, e em vós não há pecado original. Alegrai-vos, Virgem Maria, alegrai-vos mil vezes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. As vossas qualidades, Virgem Maria, são mais numerosas que as estrelas do céu. Alegrai-vos, Virgem Maria, alegrai-vos mil vezes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa noite, podem sentar. Hoje a nossa formação será ministrada pelo Padre Robson, que precisou passar por um procedimento na boca e não vai poder participar conosco. Então cá estou, espero poder contribuir um pouquinho na formação de vocês. E hoje a gente vai falar de um tema que São Luís aborda e que é um tema um tanto crítico para nós católicos, né? Que é sobre os sacramentos. E por que um tanto crítico? Porque muitas das vezes os sacramentos eles são tidos como um checklist, né? Então meu checklist começa com batismo, check. Fiz a primeira Eucaristia, check. Voltei lá, depois dos desaparecidos com 15 anos, fiz o crisma, check. E aí depois, 20 anos, 15 anos depois, eu vou lá e caso, né? E aí finaliza meu checklist, né? Pronto, todos os sacramentos, ok. E a gente acaba esquecendo qual que é o verdadeiro significado do sacramento, né? Como o próprio nome já diz, sacramento ele vem de sagrado, né? Do mistério pelo qual toda a vinda de Jesus e todo o plano de salvação está envolta. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 1084, não sei se vocês estão com o Catecismo, no parágrafo 1084, ele vai falar: sentada à direita do Pai,
e derramando o Espírito Santo em seu corpo, que é a Igreja, Cristo age agora pelos sacramentos, instituídos por Ele para comunicar sua graça. Os sacramentos são sinais sensíveis, palavras e ações, acessíveis à nossa humanidade atual. Realizam eficazmente a graça que significam em virtude da ação de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Então, o sinal sensível, uma vez eu ouvi, ele é um sinal visível. Por quê? Porque a gente vê o padre, a gente vê a criança, o adulto ou o jovem que vai batizar, a gente vê ele colocar a água na cabeça daquela pessoa, eu te batizo em nome do Pai, recita a fórmula, mas a gente não consegue enxergar a graça que se manifesta por meio daquele sacramento, E aí é o sacramento do batismo que nos dá a filiação. É por meio do batismo que nós somos chamados a ser filhos adotivos e como filhos adotivos, herdeiros. Herdeiros do quê? Herdeiros do céu. Herdeiros da promessa que um dia, 1084, que um dia nós retornaremos para casa e junto com o Pai nós estaremos por toda a eternidade. E como que isso se dá? Na Bíblia se manifesta no batismo de Jesus. Então, quando Jesus ele se coloca para ser batizado, não por necessidade, porque ele era Deus, ele é Deus, mas para mostrar para nós que nós precisávamos fazer isso. Então, Jesus ele não é aquela pessoa que vai lá e fala assim: fulano, vai lá e faz isso que vai dar certo. Não. Ele é aquele que primeiro vivencia para nos mostrar o caminho. Então, quando João batizava, era o batismo que antigamente era chamado batismo de conversão. Então, ele era dado somente aos adultos, e por isso que a gente tem aquela questão com os protestantes sobre o porquê que se batiza quando adulto. Só que nós não estamos mais vivendo no Antigo Testamento. Nós não estamos falando somente de um batismo de conversão, nós estamos falando de um batismo de filiação. E aí, quando João vem batizar, João enxerga a sua pequenez e a sua indignidade. Quem sou eu? Não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Quem sou eu na fila do pão? E Jesus ele fala: é preciso que o Filho do Homem passe por isso. E aí, a partir do batismo de Jesus, tem-se um novo significado. E a Igreja Católica, ela batiza as crianças por quê? Por que eu vou esperar essa criança ficar adulta, passar por todo o caminho de pecado, tudo para poder levar ela até a graça? Não, batizemos elas então o quanto antes, para que bebendo da graça, a gente possa viver aquilo que está lá em Provérbios, que fala que a gente precisa mostrar o caminho para os nossos filhos, para que quando, mesmo que eles andem nos vales das trevas, eles saibam para onde voltar. Mesmo que a gente tenha nos momentos da nossa caminhada que a gente se desvia um pouquinho, sai da casa do pai, abandona, a gente sabe que a gente tem uma casa. A gente sabe que a gente tem para onde voltar. E aí o batismo, ele dá o pontapé inicial. Eu entreguei para vocês 2 folhinhas. Essa pequenininha, ela vai ser só um lembrete, de todos os sacramentos e o que esses sacramentos eles significam. Então, o batismo, assim como a confirmação, que é o crisma, e a Eucaristia, eles são chamados sacramentos de iniciação, É o pontapé inicial que nós damos para a nossa vida. E aí, a gente tem o batismo, que é esse pontapé inicial, é nós herdarmos essa filiação, que nesse mesmo momento nós recebemos os dons do Espírito Santo. Mas quem tem a responsabilidade de conduzir a criança, no caso da criança, nesse caminho de fé, são os pais e os padrinhos. E aí por isso que a gente fala que às vezes a gente não valoriza, não compreende o significado do sacramento.
Muitas das vezes a gente escolhe para os padrinhos dos nossos filhos pessoas que são colegas, né? Pessoas que estão aqui conosco o tempo todo, que participaram da nossa história, e a gente esquece o significado do ser padrinho. O padrinho é aquele que, na ausência dos pais, responde por aquela criança, né? É ele que tem a obrigação de pegar pelo braço, e quando os pais não puderem levar os filhos na fé, é o padrinho que assume esse compromisso. É ele que tem que falar assim: vem cá, você vai para o crisma sim, você vai fazer a catequese sim, e você vai para a missa sim. É aquele que também tem a responsabilidade de ser luz na vida daquela criança, de ajudar o pai a educar aquela criança, na fé principalmente, mas também na vida, no cotidiano, sendo presente. No crisma, a gente tem ali a confirmação, né? Hoje, pela ordem que nós temos dos sacramentos hoje, nós iniciamos com o batismo. Aí por volta dos 9, 10 anos a gente recebe a primeira Eucaristia, e depois, por volta dos 15, 16 anos, a gente recebe o sacramento do crisma. A ordem que a igreja ela coloca é o crisma primeiro que a Eucaristia, né? Então a gente confirma a nossa fé, conhece Cristo verdadeiramente, para então alimentar-se do corpo e do sangue de Cristo. E aí no crisma, esse jovem, essa criança, ela fala: agora sou eu que assumo o compromisso de testemunhar com a minha vida a fé que meus pais me deram, né? Então nós, todos que já temos o sacramento do crisma, somos chamados a ser esse testemunho vivo, mostrar para as pessoas que as obras extraordinárias que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida do outro. E não é sobre palavras, né? Porque se a gente ensinar até um papagaio, o papagaio replica aquilo que está sendo falado. Mas é como eu dou testemunho disso. E aí a gente tem a Eucaristia, que é o próprio Cristo, né? O Marcelo, ele mostrou uma anotação do Gabriel no livro dele do tratado, onde ele falava, né, que é pela Eucaristia o infinito se faz finito por amor a nós. O infinito se faz finito por amor a nós. E tem uma música também que fala, né, como um Deus tão grande e soberano se faz pequeno um pedaço de pão. Então é muito difícil para a criança explicar para uma criança como que esse infinito ele cabe no finito. Mas para nós que já somos adultos, que já temos uma vivência maior e que estamos buscando a consagração, é mais importante ainda a gente buscar compreender o que significa esse infinito. Porque quando nós nos consagrarmos no dia, quem aqui já é consagrado vai renovar? Tirando. Para quem vai fazer a consagração a primeira vez, porque para quem já é consagrado nós não temos méritos, né? Você já sabe que você já entregou tudo, nada mais te pertence. Mas para vocês que irão se consagrar a primeira vez, vocês vão pegar, imagina que vocês têm uma casa, e aí vocês vão pegar o papel da casa, o documento da sua casa, e vai falar para Nossa Senhora: toma. E essa casa ela não vai mais pertencer a você. É isso basicamente que acontece quando a gente se consagra. E aí a gente está entregando para Nossa Senhora tudo aquilo que a gente fizer, que a gente fez no passado, que a gente faz no presente e que nós faremos no futuro. Nada mais nos pertence. E até como o próprio Márcio falou numa das primeiras consagrações, das primeiras formações, a nossa insignificância, né? Porque a gente não tem méritos, né? A gente tem um pouquinho, mas esse pouquinho a gente vai entregar. Então, como que eu vou entregar para Nossa Senhora? Se eu primeiramente não viver bem a minha vida sacramental. Se eu primeiramente não parar para adorar a Deus a todo momento. E a adoração não é somente quando eu estou na igreja diante do sacrário, porque isso é o mínimo, né? Vou falar que é obrigação, porque nós não somos obrigados a nada, mas é o mínimo que a gente faz. Mas como consagrado, nós precisamos entender que a adoração ela precisa ser algo tão necessário quanto o ar. Então a gente precisa a todo momento adorar a Deus.
a todo momento buscar formas e meios de estar cada vez mais próximo. Porque a gente precisa entender que não é Deus que se molda na Rose, é a Rose que precisa se moldar, é a Rose que precisa caber na forma. E a forma que nós estamos escolhendo com a consagração é Nossa Senhora. Porque, como o próprio São Luís ele vai falar, de todas as formas, ela é aquela que foi escolhida por Deus para trazer o Filho dele. Então, é a mais perfeita que nós podemos chegar, é a ela. E é claro que na nossa vida a gente pode olhar e falar assim, nossa, mas é impossível ser como Nossa Senhora. Nossa Senhora simplesmente recebe a visita e fala, faça-se. Mas às vezes os nossos irmãos não ajudam, né? Tem umas pedras de tropeço na nossa vida que só pela misericórdia se respira para não pegar pelo pescoço e torcer até o pezinho balançar. Mas Nossa Senhora, ela vai nos moldando, ela vai nos modificando, ela vai nos transformando à medida que nós nos permitimos. E por isso que São Luís, no tratado, ele vai falar sobre a vivência sacramental. E aí, passando esses sacramentos de iniciação, nós temos os sacramentos que são chamados sacramentos de cura. Reconciliação, que é a confissão, e o sacramento da unção dos enfermos, que antigamente era chamado de extrema unção. Mudou o nome, porque quando falava assim, vai levar a extrema unção, o pessoal já pensava, vai morrer. Vai morrer, levantou o braço, Jesus leva. Então, é o sacramento que nos faz reconciliar-se com Deus. São Felipe, o professor Felipe Aquino, ele tem um livro chamado Pecados e Virtudes. E aí, ele, nesse livro, ele vai trazer os pecados veniais, que é a luxúria, a gula, que teoricamente são pecados mais leves, e também vai trazer os pecados mortais. E para esses pecados, ele vai trazer a virtude que nós precisamos trabalhar para que a gente elimine esse pecado da nossa vida. E aí, quando a gente pensa em pecado, eu trouxe a outra folha que eu entreguei para vocês, ele é o exame de consciência inspirado em Santo Inácio. E aí, ele vai mostrar que, às vezes a gente pensa assim, qual que é o primeiro mandamento? Aí você fala assim, não, mas eu amo a Deus sobre todas as coisas, Aí o segundo mandamento é qual? Não levantar. Não falar seu santo nome em vão. Aí você fala assim, não, mas eu não falo o nome de Deus em vão. Aí o terceiro é qual? Santificar os domingos e festas. Esse foi um pouco mais forte, Guardar domingo, não, mas eu vou todo domingo para a missa, Então, até aí, zero de pecado, não preciso nem confissão, A auréola começa até a reluzir assim na nossa cabeça. Qual que é o quarto mandamento? Honrar, mas eu não brigo mais com meu pai, Obedeço direitinho. Qual que é o quinto mandamento? Nunca matei ninguém, Qual que é o sexto mandamento? Que também é o não pecar contra a castidade. E aí? Esse daí é um pouco mais complexo, Vamos para o sétimo. Qual que é o sétimo? Não matar. O oitavo? Não roubar, Qual que é o oitavo? Esse é complicado. E o 9? Não cobiçar a mulher ou o marido do próximo, não é? E o 10? Não cobiçar, que são chamados os sacramentos, os mandamentos da inveja, Se a gente não inveja, a gente não comete. Só que se vocês pegarem aqui na folhinha que eu entreguei para vocês, você não pegou, Eu já te entrego, tá bom? Ele vai falar, primeiro mandamento. Qual que era o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Olha o tanto de coisa que significa o primeiro mandamento. Duvidei voluntariamente da existência de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Acreditei no Ser Supremo.
Revoltei-me contra Deus nos meus sofrimentos, deixei-me levar pelo desespero, duvidei da bondade ou da onipotência de Deus, tive ódio. Esperei alcançar o céu sem querer abandonar o pecado, esperei alcançar o céu confiando apenas nos meus esforços, esquecendo-me que sem a graça de Deus é impossível perseverar no bem. Cometi pecados por intuito de confessá-los mais tarde, abusando assim da misericórdia de Deus. Tenho posto em dúvida ou negado deliberadamente alguma verdade revelada por Deus e, como tal, ensinada pela igreja? Tenho rezado diariamente com atenção e devoção? Frequentei os sacramentos de má vontade? Leio e medito com frequência na palavra de Deus? Procuro esclarecer-me e formar-me na fé com a ajuda do catecismo da igreja? Defendi, por exemplo, que nós podemos confessar diretamente a Deus, ou que o casamento civil entre batizados é aceitável em certos casos, ou ainda que todas as religiões são iguais? Li alguma coisa, ouvi alguma música ou algum programa contra Deus, contra a igreja ou contra os bons costumes? Recebi indignamente algum dos sacramentos? Falei a respeito das coisas santas, por exemplo, conversando ou brincando dentro da igreja, vindo indecentemente vestido para a igreja, ou omitindo a genuflexão sempre que passo diante do Santíssimo Sacramento? Então veja, às vezes a gente pensa assim, não, eu não cometi nenhum pecado. Olha quantas coisas pode significar o primeiro mandamento. Ou às vezes, se a gente for lá para o 5º mandamento, não matar, a gente para e pensa, eu nunca matei ninguém, né? Aí ele vai falar, causei algum prejuízo ao próximo com palavras ou com obras? Desejei o mal? Agredi alguém? Insultei alguém? Deixei-me levar pela ira? Alimentei pensamentos de vingança? Guardo no coração ódio ou rancor contra alguém? Alimentei ressentimentos? Perdoei sinceramente as ofensas que recebi? Deixei de falar ou nego a saudação a alguém? Cheguei a ferir ou a tirar a vida do próximo? Colaborei de algum modo em atos que ocasionassem a morte de um inocente? E esse daqui, gente, ele é muito claro para quem é a favor do aborto, tá? Porque a igreja, ela é categórica quando ela diz, não era aceitável no passado, no presente e nem nunca será. Porque a igreja, ela não pode passar por cima daquilo que Deus deu como premissa. Então, quem deu os mandamentos para a igreja? Então, como é que eu, insignificante que sou, menos que um átomo, vou falar assim, não, é aceitável em caso de alguma coisa? Quem sou eu para dizer isso? E aí, quando a gente permite aceitar algo dessa forma, eu vi semana passada, se eu não me engano, a França, ela está aprovando uma lei de eutanásia, né? A pessoa, para poder fazer a morte de pessoas que têm doenças graves ou incuráveis, ela está passando pelo processo de aprovação da lei. Eu posso fazer isso? Quem sou eu? Quem sou eu para aceitar ou para compactuar? E não é sobre, nossa, Rose, mas você não tem dó da pessoa que está sofrendo? Gente, quem sou eu para dizer até onde vai a graça de Deus? Eu não sei se aquela pessoa está passando por aquela situação para que ela entre no céu ou para que ela contribua para que outras pessoas entrem no céu. Então, como é que eu vou aprovar ou vou aceitar algo que vai contra aquilo que Deus nos deu como premissa? Não posso. E aí, se a gente pega lá o 8º mandamento, aí o 9 e 10. Porque o 8 e o 9, ele está misturado no meio dos outros. E aí ele vai falar no 8º mandamento, que é o não levantar falso testemunho. Disse
mentira, minto habitualmente com a desculpa de que se trata de mentiras que não vão prejudicar ninguém? Fiz juízo falso ou temerário? Copiei nos exames? Utilizei cábulas? Revelei sem motivo justo defeitos graves alheios que, embora sejam reais, não são conhecidos pelos outros? Caluniei atribuindo ao próximo defeitos que não eram verdadeiros? Já reparei os males que causei com a difamação? Disse mal dos outros baseando-me apenas nas coisas que ouço por aí? Colaborei nas minhas conversas na calúnia, na difamação ou na murmuração? Semeei discórdia, inimizade ou falsas suspeitas com minhas palavras? Exagerei os defeitos do próximo? Gosto de ouvir falar mal dos outros? Caio com facilidade na crítica? Então veja que às vezes a gente pensa assim, não, mas eu não falo mal dos outros. Mas aí chega alguém e fala assim, Michel, tem um babado para te contar. Michel, a orelha dele cresce, fica maior que a do Dumbo, assim, jura, me conta. Quando a gente empresta os nossos ouvidos para ouvir alguém que fala mal do outro, nós estamos pecando tanto quanto eles. E aí, nesse exame de consciência, Santo Inácio ele também vai trazer algumas coisas que são os famosos pecados veniais. Né? Que o Padre Robson sempre fala, que o povo chega para fazer a confissão e fala assim, os pecadinhos do dia a dia. O que são os pecadinhos do dia a dia? Ou aquele pecadinho de estimação. De estimação a gente pode ter um gato, um cachorro, um papagaio, um periquito. Pecado não, né? E como nós estamos buscando nos consagrar, nós temos que nos policiar mais ainda. Vigiar mais ainda as nossas atitudes. Porque a gente vai fazer isso para os outros? Não. Mas Deus, que é onipotente, onipresente e onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o quão verdadeiro estão sendo as nossas decisões e quão honesto estão sendo as nossas ações. E no dia que a gente recitar a fórmula, se vocês pegarem no finalzinho do tratado, nesse daqui que é o da Cleofas, da edição da Cleofas, ele vai estar na página. Esse não é o meu, gente. Eu vim correndo e esqueci de pegar o tratado. Ele vai falar. Nesse da Cleofas, na página 201. Nessa versão aqui, da Cleofas. Na verdade, na 203, ele vai falar assim: declaro que, de hoje em diante, desejo como vossa verdadeira escrava buscar a vossa honra e obedecer-vos em tudo. Ó Mãe admirável, apresentai-me ao vosso amado Filho na qualidade de escrava eterna, a fim de que, tendo-me resgatado por vós me receba. Apresentai-me ao vosso amado Filho na qualidade de escrava eterna. Ou seja, hoje em dia ficou muito popular a partir de João Paulo II a consagração. Né? Ele divulgou e hoje em dia a gente tem Instituto Hesed, que fala muito sobre a consagração, Canção Nova, que fala muito sobre a consagração, e muitas pessoas acabam fazendo a consagração porque querem usar o véu. Né, porque querem usar a corrente, uma cadeia no braço, e esses símbolos externos, eles não servem para nada, né? Porque como o Padre Paulo Ricardo ele sempre fala nas suas pregações, se a gente não vigiar a nossa vida e não nos convertermos verdadeiramente, vamos nós, o véu, a cadeia e o terço e tudo mais para o inferno. E isso é grave, porque não adianta eu pensar que eu vou fazer a minha consagração
A minha consagração é dia 8 de dezembro. Fiz lá a minha consagração, mas não quero mais. Não quero mais, vou voltar para minha vida, para o pagodão, para o samba. Não tem volta. A consagração ele é um compromisso que ele é perpétuo. Não existe desconsagrado. Não adianta depois, quando começar as tribulações, porque não é mágica, as tribulações vão vir no casamento, no trabalho, na vida comunitária, vai continuar tendo a perseguição. A diferença é que nós temos alguém maior do que nós ao nosso lado, para nos ajudar. E aí, não adianta depois eu querer falar assim, não, mas agora eu não quero mais ser consagrado. Não tem como. Então a gente precisa fazer a formação, a preparação consciente do compromisso que nós estamos firmando. Por isso que é tão importante ler o tratado. Porque no tratado nós vamos entender o que significa ser um consagrado. Que nada mais é que viver bem a fé que Deus nos deu, que Jesus nos deixou. Ser exemplo de vida primeiramente para nós. Vivermos bem e darmos verdadeiro testemunho. E por último, mas não menos importante, os sacramentos do serviço, né? Que nós temos a ordem para os padres e o matrimônio para aqueles que são vocacionados ao casamento. E aí, com isso, nós temos os 7 sacramentos. E aí, no tratado, São Luís, ele vai falar especificamente para a gente tomar cuidado com uma coisa. Lá na terceira parte do tratado, ele vai falar sobre os devotos, tipos de devoto. Começando no segundo capítulo, ele vai falar sobre as falsas devoções. E aí ele vai trazer devotos críticos, devotos escrupulosos, exteriores, presunçosos, inconstantes, hipócritas e interesseiros. A gente precisa tomar cuidado e na nossa caminhada olhar para quem é essa edição, está na página 72, lá no parágrafo 92. Ele vai falar de algumas práticas que a gente tem que tomar cuidado. E por que a gente tem que tomar cuidado? Porque senão a gente acha que a gente é muito santo. Eu sou consagrada, agora eu sou santa, né? Já não estou mais indo para o forró, para a balada, vou para a missa todo domingo, mas eu não vivo bem. Eu venho para a missa, o meu corpo está aqui na missa, mas a minha alma não está. Jesus, ele está aqui renovando o sacrifício em cima do altar e nós estamos conversando com o colega do lado. Ou então, no momento que o padre está terminando a consagração, no momento do por Cristo, com Cristo e em Cristo, hoje em dia nem tanto, mas antigamente tinha um tal de abraço da paz. E ainda tem alguns padres que são bem apegados, vamos dar um abraço da paz. E aí, a gente está ali, a gente aproveita. A paz, eu só falo assim, paz de Cristo. A paz. Aqui, ó, só para quem está aqui pertinho. Mas eu conheço o Miguel que está lá no fundo, não, eu tenho que ir lá. Peraí, Miguel, vou ali te dar um abraço. E aí, nisso você vai, você pergunta, era para dar a paz. Aí você vai perguntando do pai, da mãe, do cachorro, do gato. E ali, aquele momento que Jesus está ali, dando a vida por nós, nós estamos conversando. Jesus vem até nós e nós nem percebemos. Ou com o celular, né? A Pascom fica atravessando o nosso meio lá para ficar tirando foto, né? Ele acaba se querendo ver Jesus e assim, porque a gente quer ver e não consegue, e a gente se pega a coisas superficiais. A mochila que cai, a criança que chora, tudo rouba a nossa atenção daquilo que deveria ser o mais importante. E aí Jesus está ali na hora, e o padre já está lá quase no final do cordeiro, e tem gente ainda dando um abraço da paz lá no final da missa.
Como o Padre Léo dizia, a anta nem participa e nem deixa nós participar. E se a gente não tomar cuidado, a gente faz isso o tempo todo. Mas fomos para a missa, recebemos a Eucaristia, então o meu preceito está cumprido. Aí eu viro para e pergunto assim: qual foi a leitura do dia? Aí às vezes a pessoa está com a liturgia na mão e ela não sabe qual foi a leitura que foi proclamada. O padre fez a homilia e você não pegou nem a vírgula que ele falou, porque a gente estava preocupado às vezes com o almoço em casa, a família que vai vir para o almoço, o mercado que a gente tem que fazer, a roupa que a gente tem que lavar, mas a gente não prestou atenção que Jesus mais uma vez veio até a gente no sacrifício da Santa Missa, passou do nosso lado e nós não percebemos. E aí, isso nós precisamos nos atentar agora, né? Porque a gente precisa estar atento. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. E aí, quando foi a última missa que a gente participou? Assistir, a gente assiste muitas, mas quando foi a última vez que a gente participou da Santa Missa? Qual foi a leitura do Evangelho de ontem, gente? Foi enorme a leitura do Evangelho de ontem. Três parábolas, quais? Do joio, grão de mostarda e do fermento. Olha, vou falar para o certo que dá para dar um check. Algumas pessoas lembram. E a gente precisa começar a olhar como que está sendo a minha vida hoje, independente de ser consagrada, a minha vida como cristão, como batizado. Será que eu estou participando da Santa Missa? Ah, Rose, mas é corrido porque eu sou ministro, eu sou coroinha, estou servindo. Nós precisamos adorar a Deus em todos os momentos. Tem uma passagem que o Padre Pio conta, e aí esse é mais específico para os ministros, mas me lembrei agora, Deus deve estar querendo que eu fale. Que Padre Pio, ele estava um dia na igreja e ele ouviu um barulho lá na sacristia. Aí Padre Pio, foi lá ver, não deveria ter nenhum irmão da igreja, mas se tinha tido barulho, ele foi ver o que estava acontecendo. E quando ele chegou lá, tinha um ministro da Eucaristia, mexendo nos objetos litúrgicos. E aí Padre Pio olhou para ele e falou assim: o que você está fazendo aqui? Você sabe que esse não é o seu lugar. Porque se tratava de um ministro que tinha falecido. E aí ele falou: vim arrumar os objetos, porque quando eu era ministro, eu não fiz isso de coração. E aí, o que isso tem a ver com a questão do ser consagrado? Se eu vou servir como coroinha, eu posso adorar a Deus servindo coroinha, sendo coroinha. Se eu vou estar servindo como leitor, eu posso adorar a Deus sendo leitor. Mesmo estando nervoso, eu vou fazer leitura, estou intenso. Tudo a gente precisa dar graças. Tudo a gente precisa colocar como uma verdadeira oferta para Deus. Então eu estou vindo para a Santa Missa, não é para mais uma missa. Não é porque depois da Santa Missa eu vou poder sair, almoçar fora, receber meus familiares, porque depois eu não vou poder. E se essa for a sua última missa? Qual será o destino da nossa alma? E nós, como consagrados, precisamos olhar com mais atenção ainda essa forma como a gente vive os sacramentos. Quando foi a última vez que eu fui para a fila da confissão e eu fiz uma verdadeira confissão? Lavei a alma, tirei todo o peso do corpo para sair da confissão com um firme propósito de mudança de vida. Entende? E é como o próprio Santo Inácio ele fala. Ou será que eu peco pensando já não tem problema porque eu vou me confessar na sexta-feira e aí eu já aproveito e já confesso esse pecado também, eu nem vou ficar. Como que a gente está vivendo a nossa vida? Entende? A gente precisa olhar para os sacramentos
e colocar na nossa vida. É um dom precioso que Deus nos dá, é uma oportunidade a mais. Padre Paulo Ricardo, ele fala que os sacramentos, eles são como gotas do precioso sangue de Cristo que nos são dados. A confissão, cada confissão que a gente faz é como se nós estivéssemos indo fazer uma hemodiálise, onde a cada confissão Jesus derramou uma gotinha da graça dele para que a gente saia mais fortalecido para as batalhas que nós vamos enfrentar. Porque o consagrado vai enfrentar muita luta, muito desafio. Muita gente chega para ele e fala assim: reza por mim, por favor, reza por mim. Eu sei que você tem oração, reza por mim. E aí tem uma amiga minha, quando eu fui me consagrar, eu tinha muito medo, receio de fazer a consagração, assim, gente, fazer a consagração, e aí, né? E aí ela pegou e falou para mim assim: não tenha medo de se consagrar, porque a consagração, ela não é para colocar um fardo nas nossas costas, muito pelo contrário. A consagração é nós convidando Nossa Senhora para ser a nossa sirineu, para ser o nosso sirineu e nos ajudar naquilo que a gente não faz direito ainda. Só que para ela nos ajudar a ser esse sirineu, a carregar a nossa cruz, nós temos que querer mudar. Então, quando foi a última vez? E aí depois vocês façam o exame de consciência de vocês. E aí a gente precisa tomar muito cuidado, porque a igreja, ela pede que a gente se confesse quantas vezes? Pelo menos uma vez. Quem aqui come uma vez por ano? Toma banho uma vez por ano? Por favor, né? Eu faço no crisma, por favor, né? Não vem com perfume de Paris que não cola. A confissão, ela precisa ser frequente na nossa vida. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque tem muitas pessoas falando assim: mas a gente precisa se confessar todos os dias, todas as semanas. De fato, a gente precisa se confessar. Mas primeiramente a gente tem que tomar vergonha na cara, né? Porque não é sobre a quantidade de confissões que nós fazemos, e sim sobre como nós vivemos a nossa vida. Porque a confissão, para ela ser válida, ela precisa de dois aspectos: mudança de vida e arrependimento. Se eu não mudei de vida, a minha confissão é nula. Ai, Rose, mas eu me confessei semana passada e continuo no adultério? Serviu para nada. Ai, mas eu me confessei semana passada e continua falando da vida dos outros? Serviu para nada. Rose, mas você falou que a confissão... Sim, mas eu preciso me esforçar. Eu preciso fazer a minha parte para que Deus venha e me auxilie. Eu não posso ficar com meus bracinhos cruzados e esperando que Deus faça aquilo que cabe a mim fazer. A igreja, no catecismo, ela fala que fé é você colocar o pé na certeza que Deus vai prover o chão, mas mova seus pés. Eu quero um emprego. Eu estou em casa dormindo, acordando meio-dia, mas eu quero um emprego. Eu quero minha casa organizada, mas eu não levanto para limpar a casa. Como é que eu quero a casa organizada? Deus vai mandar os anjos fazer a limpeza? Não vai. A gente precisa começar a olhar para a nossa vida e falar assim: o que eu preciso tirar da minha vida? E é tirar, ir lá e cortar, como na parábola do joio e do trigo. O que diz na parábola? Deixa que o trigo e o joio cresçam, para que você não misture porque eles são parecidos, não é isso? E aí depois o Senhor fala para fazer o quê? Arranca primeiro o joio e joga ele no fogo. E o trigo guarda no celeiro. Tanto que ontem na homilia, o Padre Sérgio, ele falou assim: observa que o que Deus mandou fazer com o joio? Arranca e joga no fogo. E o trigo você guarda. Então, do mesmo jeito é com a nossa vida. Então, eu preciso olhar para a minha vida e falar assim: a minha vida, as minhas atitudes, as minhas ações, ela condiz com o consagrado? Diante das decisões que nós temos que fazer na nossa vida, Nossa Senhora faria? Se a resposta for sim, segue e faz. Se a resposta for não, você vai fazer? Veja que é fácil a gente perceber o que a gente faz de errado.
Porque a gente precisa tomar vergonha na cara, porque é difícil. Algumas decisões a gente toma com dificuldade, com pesar, porque vai chegar momentos que Deus vai falar, se afasta das pessoas. Aí você vai assim, mas tadinha, a Mari só tem eu de amiga, se eu me afastar dela, ela vai ficar sozinha, tá quase dormindo. E a gente começa a achar que a gente é alguma coisa, que a gente é capaz de converter alguém, e a gente não converte ninguém. É mais fácil a gente se misturar e descer todo mundo lá abaixo. Então a gente precisa começar a olhar e falar, quando foi que eu vivi de verdade, que eu dei testemunho do meu batismo, que eu dei testemunho da minha fé, com ações concretas, com conselhos verdadeiros, porque nós somos chamados a isso. Nós somos chamados a abrir a nossa boca e falar de Deus para o outro. Nós somos chamados a dar testemunho. Aqui tem várias pessoas que são do encontro de casais, e quantas pessoas elas não precisam do seu testemunho? Casais que chegam e falam assim, cara, eu passei por tudo isso, mas olha aqui, eu estou vencendo. Não venci ainda, mas eu estou vencendo. Ou aqueles casais que passaram 200 anos, né, Cris e Beto? 200 anos sem tomar vergonha na cara para casar, mas Jesus é bom, né? Depois de 30 anos... Casado. 2 anos. Fez? Janeiro. 2 anos. Janeiro faz 2 anos. Faz 1 ano que é casado. Ou seja, o que aconteceu com os 30? Esquece. É igual eu falo pro Marcelo e pra Maria. Ai, casado. Mentira. Tá casada há 1 ano. Você pode dizer que tá aqui junto há 15, mas casada há 1 ano. E foi fácil? Deus sabe a peleja que foi para esses 2 casar, gente. Gente, vocês não têm noção, não. Só o Michel que tem noção. Que é que aguenta mais tempo. Eu abri a porteira. Mas também foi assim, quando ela deu testemunho do matrimônio dela, na Santo Antônio, depois do casamento dela, foram 3 casamentos. De pessoas que olharam e falaram assim, olha, eles casaram. Ou talvez não seja tão difícil casar. Talvez não seja tão caro casar. Talvez eu não precise de tantas coisas para poder fazer meu casamento. Mari casou aqui na terça, na missa de terça, Cris na missa de terça, a Josi que fugiu na missa de terça. Sábado foi a Érica. Sábado foi a Érica. Casaram na terça, de forma simples, na missa. A Mari casou antes da missa. Então o que o outro precisa é que a gente regasse a manga e dê o testemunho. Na nossa paróquia, um casal há 2 anos atrás, eles com 80 anos de idade se casaram no casamento comunitário, com mais 15 casais, 16 casais. 80 anos de idade, eles tinham praticamente uns 60 anos de casados. E eles quiseram casar no comunitário. Né? Então, assim, quando terminou, né, a gente estava tocando no casamento deles, né, nesse casamento comunitário. E eu lembro que eu fui lá, dei parabéns para eles e agradeci por esse testemunho, né? Obrigado, né, por vocês darem esse testemunho, né, de vir aqui e mostrar que, né, eles poderiam ter vergonha, poderiam ter se casado, né, eles, o padre, as testemunhas ali só, a família, não, eles quiseram se casar no casamento comunitário. Foi muito bonito. 30 anos, tem esperança aí, ó. Quem está querendo casar, há esperanças. É que nem quando eu falei a primeira vez sobre a minha consagração, eu questionei Nossa Senhora. Mas Nossa Senhora, Deus sempre me deu vontade de casar, eu sempre quis casar, eu quero casar. E Nossa Senhora falou para mim assim, por que você quer casar se você já é casado? Eu já tinha feito a minha consagração, mas na época eu não tinha entendido. E aí eu falei assim, não, mas eu quero ter filhos, né? Filhos. Aí Nossa Senhora falou assim, quer maternidade mais fecunda do que a sua? Olha quantos afilhados Deus te deu. E aí, quando eu falei a primeira vez sobre a minha vocação, muitas pessoas vieram depois para mim, até mim, e falaram assim, Rose, eu precisava ouvir exatamente isso. E de casais, casados na igreja, há mais de 5 anos, e que não tinham filhos e passavam pelo mesmo questionamento para Deus. Por que eu não? Né? Tantos amigos com filhos pequenos, eu sou rodeada, a baixinha está correndo por aí. Aí tem o outro pequenininho, os outros tudo cavalo velho, vai ter 2 chaveirinhos. E aí a pessoa fala assim, nossa, agora eu entendi.
Não vou mais questionar a Deus sobre os filhos, porque Deus ele faz como Ele quer. Nós é quem precisamos entender que Deus ele conta conosco, mas Ele não precisa de nós. O nosso servir é pequenininho, porque se chega alguém e fala assim: ô Cássio, menino, o cara da leitura, a primeira leitura faltou, você não quer fazer a leitura não? Aí tem que fazer: eu não estou preparado. Michel, por favor, faz as preces. Hoje não vai dar. Hoje eu não estou me sentindo bem, assim, não vai dar. Ô Cris, ajuda aí, faz um comentário. Rose, não, comentário não, a descontar aí filmando, Deus me livre, Cris. Uma vez eu ouvi do Padre Leidson, que foi pároco na minha comunidade, que quando alguém chega até nós para nos fazer um convite, e às vezes em cima da hora, para servir na Santa Missa, é o próprio Cristo que está indo até você. É Ele que está te convidando. E quando você diz não para aquele pedido, você não está dizendo não para a pessoa que está te convidando. Você está dizendo não para Cristo. Às vezes era a oportunidade que Ele queria para mudar a sua realidade. E você disse não. Ou para dar testemunho para outra pessoa, que não é tão difícil. E o matrimônio é isso. Imagina, depois de você 15 anos, você casar, começar tudo de novo. Você vai agora falar para o Marcelo, não tem mais volta. E fala para a Mari também, esquece. Mas o Marcelo está me dando trabalho. Aguenta. Teve 15 anos para fazer teste. Agora não tem mais como voltar. E aí nós precisamos mostrar para as pessoas que o sacramento não é jogo de dar certo ou não. Eu vou casar, mas se não der certo, a gente separa. Matrimônio é um sacramento indissolúvel. A única coisa que te liberta do matrimônio é a morte. É isso. Melhor ficar casada. E aí, a gente precisa começar a olhar e se perguntar: como que eu estou sendo dentro do meu matrimônio? Será que eu sou a pessoa que está dando um testemunho e falando para o outro: não, é difícil, mas você vence? Porque quando o matrimônio acontece, e o matrimônio é o único sacramento pelo qual o padre ele não celebra, ele está ali apenas como testemunha da igreja, porque quem celebra são os noivos. Promete ser fiel, amar-te e respeitar-te todos os dias até o fim dos tempos. É os dois que estão prometendo, diante das testemunhas, que é a Assembleia, e do padre, que é a igreja, representante da igreja. Às vezes a gente não fala de quão bom o marido é. Nossa, ele lavou a louça, não fez mais do que obrigação, porque eu faço a comida, eu lavo, eu passo, e não sei o quê. Mas poxa, ele não fez mais do que obrigação, porque eu lavo as cuecas freadas dele, e ele vem fazer o café da manhã. É obrigação dele. Me diga, quem é que vai querer casar se você só fala mal do dito cujo que foi você que escolheu? Entende? Às vezes a gente quer que o outro faça por nós aquilo que a gente não tem coragem de fazer. E a vida comunitária, a vida sacramental é justamente isso. Eu quero que o outro se converta, mas olha, cuidado, comigo não, porque eu estou em processo, tá? Eu ainda estou me transformando, eu ainda estou na caminhada, mas para o outro eu não tenho paciência. Para o outro, a gente às vezes quer que ele se converta do dia para a noite, mas quando chega em mim, calma, que eu estou me convertendo. Mas você não recebe a Eucaristia? Recebo. Mas você não confessa? Confesso. E você vive desse jeito? Calma, eu estou me convertendo. E vai ficar nesse convertendo até quando? Uma coisa é nós termos, e nós temos de fato, até o fim da vida para se arrepender, para se converter, para mudar de vida. Quem é que sabe quando vai morrer? E se hoje o anjo do Senhor te pedir contas da sua vida?
Para onde é que vai a sua alma? O ser cristão deveria me fazer pensar isso todo momento. Se hoje o Senhor me pedir contas da minha vida, para onde eu vou? Será que eu vou ter pessoas lá no céu que vão dar testemunho de mim e falar assim, Jesus, ela foi uma boa pessoa. Pelo menos um dia ela me deu lá. Vocês já ouviram falar do testemunho de Catarina? Catarina? É de Catarina? Não, Glória Pérez. Vocês já ouviram falar do testemunho de Glória Pérez? Vou falar bem rapidinho porque o nosso tempo está acabando. Glória Pérez, ela era uma feminista de pauta, ou seja, defendia a pauta feminista, tudo. E um dia, voltando de um congresso, na chuva, ela e o sobrinho dela foram atingidos por um raio. O sobrinho dela morreu na hora e ela teve uma visão extraordinária. Ela foi resgatada no quinto dos infernos por São Miguel. E aí tem um testemunho dela na internet, tem um livro que fala sobre o testemunho dela. Ela teve 90% do corpo queimado, os órgãos todos entraram em falência múltipla, e ela foi arrastada. Ela viu, no testemunho ela fala que ela viu de fora os médicos tentando salvá-la, e ali naquela luta perene entre salvar, entre morrer, ela falou que ela viu a alma dela ela abriu um buraco e a alma dela começou a ser levada, agarrada por vários anjos, demônios, puxando. E aí ela viu a mãe dela rezando, ela viu o pai dela, ambos já falecidos, e ela viu uma luz, e essa luz veio ao encontro dela e tirou ela de lá. E aí, quando perguntou para ela por que ela tinha sido resgatada, São Miguel falou assim, por conta de um homem que, no momento em que ouviu a notícia de que isso tinha acontecido, ele clamou a Deus e pediu para que Deus tivesse misericórdia. Por conta da oração desse homem, Deus te deu uma chance. Então agora, enquanto você tiver vida, eu não me recordo se ela ainda é viva, você vai dar testemunho. E aí ela passou, a partir desse momento, aí missão, se tornou missionária e foi levar o testemunho dela. E aí, para amenizar aquilo que ela tinha feito. Mas quantos de nós teremos a oportunidade de uma segunda chance? A conversão, ela precisa ser agora. A gente precisa olhar para a nossa vida e falar assim, o que eu preciso hoje para entrar no céu? Os sacramentos nós já temos, precisamos vivê-los, precisamos dar testemunhos, seja testemunho no seu matrimônio, na sua vida de solteiro, na sua vida de noivo, na sua vida de namorado, é dar testemunho. Jesus faria isso? Nossa Senhora se comportaria dessa forma? Se a resposta for não, tira. Vai doer? Vai sangrar? Vai causar desconforto? Vai. Ser cristão é isso. Nós não somos chamados a nadar a favor da correnteza. Muito pelo contrário. Somos chamados a nadar contra a maré. E Padre Paulo Ricardo ele fala que se você estiver nadando e na sua vida não tiver um obstáculo, não tiver uma dificuldade, cuidado, você está nadando na direção errada. E Deus ele nos dá muitas oportunidades de mudar de vida, muitas oportunidades de tomar vergonha na cara. Às vezes é o testemunho de uma pessoa que a gente escuta e a gente fala assim, eita, uma homilia que a gente escuta e fala assim, tá bom, já entendi que essa foi para mim. Que parece que no final só falta o padre lá e falar assim, entendeu, Luziane? Agora ficou claro? A gente precisa começar a tirar a fé do sentimento. Ai, mas eu só vou para a missa quando eu sinto. Ai, eu só comungo quando eu estou bem espiritualmente. O que você está fazendo para ficar bem espiritualmente? Porque o cristão que não reza,
não comunga, não participa da missa, é um morto-vivo. Um morto-vivo. Ai, Rose, mas eu fui para a missa. E aí? Participou? E para a missa um monte de gente vem. Participar é difícil. Tem um livro chamado Purgatório, eu não lembro o nome do autor, foi uma indicação do Frei Gilson na Quaresma. E aí, logo nas premissas, ali no comecinho do livro, é a visão de diversos santos que viram o céu, purgatório, tem Santa Gema Galgani, Santa Faustina, Dom Bosco, e aí ele fala que num momento ele chegou no céu, ele teve uma visão do céu, e junto com ele chegaram no céu 30 mil pessoas. Quantas pessoas vocês acham que entraram no céu? Uma? Quem mais? Duas? 3 pessoas. De 30 mil. O Márcio, na sua última formação, ele falou pra gente o quê? Mira o céu. Porque se errar, cai no purgatório. Se mirar no purgatório e errar, não deu. E aí a gente brinca, a gente dá risada, mas é sério. Imagina você passar a eternidade vendo Deus, sabendo que você nunca vai estar com Ele por uma escolha que você fez. A gente pergunta quem quer ir para o céu, todo mundo fala assim, o que você está fazendo para ir para o céu? Baixa a mão todo mundo. Então é grave. A vida sacramental, e São Luís ele vai falar no tratado sobre a gente viver bem a vida sacramental, justamente por conta disso. Os sacramentos, eles são uma graça visível de um dom invisível. Na comunhão, Jesus, ele vem até nós e nos escolhe para ser sacrário. Nós nos tornamos sacrário de Cristo. Nós, pequenos, menores do que um átomo, nós somos convidados a participar do banquete. Nossa Senhora, no testemunho de Catalina, no finalzinho ela vai falar que os padres são os prediletos dela, são os seus favoritos, porque a ela foi dada a oportunidade de gerar Jesus uma única vez, mas pela mão do sacerdote, Jesus vem a nós todos os dias, a todos os momentos, através da Santa Missa. Então, Nossa Senhora tem os sacerdotes como prediletos. E às vezes ele diz assim, eu não vou naquela missa porque aquele padre... aquele padre não sei o que, a homilia não sei o que. Você já foi vigiar a sua vida, irmão? Para ver se você tem dignidade de falar do padre? E às vezes a gente julga com tanta força as atitudes dos outros, mas a gente não julga as nossas. São Felipe Neri, ele uma vez, foi uma moça, uma senhora confessar com ele, era uma paroquiana, e aí ela foi confessar com ele e começou a falar dos pecados do marido. É que meu marido não arruma a casa, meu marido deixa a toalha em cima da cama. Aí o padre falou assim, a sua penitência vai ser pegar uma galinha e arrancar todas as penas dela. Só isso? Tá bom. Ela foi lá, arrancou as penas da galinha. Pronto, padre, terminei. Aí ele falou assim, agora você vai lá e vai pegar todas elas. Não, mas é impossível pegar todas elas. Então você consegue entender onde vai o poder da nossa língua? As coisas que a gente fala, principalmente como no próprio exame de conceição de Santo Inácio ele fala, às vezes uma coisinha que a gente faz, uma coisinha que a gente fala, pode determinar alguma coisa na vida do outro. A gente precisa começar a olhar e pensar, o que eu preciso mudar em mim? Deus já falou para você. Se você parar 5 minutos ali, lendo o primeiro mandamento, tenho certeza que todo mundo olhou e falou assim, isso daqui Imagina quando terminar todos. E aí, a partir disso, começar a colocar em prática. O que eu preciso mudar? É a forma de falar?
é a forma de vestir, é a forma de se portar, é se colocar à disposição da igreja, porque todos nós temos talentos. E o que nós estamos fazendo com ele? Nós estamos fazendo nossos talentos render o dobro, o triplo, ou eu estou com medo? Ai, eu estou com medo. Ai, eu tenho medo de me julgarem. Ai, mas e se eu ler errado? Meu, até o padre erra. Outro dia eu fui fazer o comentário, eu fui lá e comi a parte do padre, e o padre ficou só olhando pra minha cara. Eu, desculpa, gente. Aí volto. Vergonha todo mundo passa com grave, depois põe no YouTube, nas redes sociais, não tem problema, tá? E começar a pensar, o que eu posso fazer? Hoje eu não tenho vergonha de falar, mas a comunidade tem um monte de atividades. Você não consegue ler, mas você pode dar um abraço para uma pessoa que está chegando e dar o seu melhor abraço. Às vezes é o seu abraço que a pessoa está precisando para ela se sentir amada, para ela sentir o quão grande é o amor de Deus por ela. É tanta gente passando por dificuldades e a gente aí, todo mundo com dois braços aí, sem querer dar abraço nos outros. É olhar para o outro e falar assim: oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Com verdade. É vir lavar o chão da igreja. Se colocar a serviço. Isso também é vocação. Isso também é ministério. Veja que a primeira coisa que Maria fez quando ela recebeu o anúncio não foi se achar. Não foi: agora não me toque, porque eu sou mãe do Filho de Deus. Olha, ai, você sabia disso? Você é mãe do Filho de Deus. Você sabia disso, que você é mãe do Filho de Deus? Foi isso que Maria fez? Maria pegou um jumento e foi embora servir Isabel. Quando foi a última vez que você serviu alguém? Nem que seja para amarrar o cadastro do seu filho. Ou: oi, meu bem, tudo bem? Eu fiz a comidinha que você gosta hoje, espero que esteja do seu gosto. Aí o marido já fala assim: lá vem. Olha o golpe. Não tem dinheiro, o cartão não virou, a Maria tem os cartões confiscados. É o jeito. É o quê? Rezando a Deus para tocar o coração aí. Tocou o coração, Max? Não tocou ainda não? Oh, Jesus. Vamos orar pela irmã. Levanta a mão, vamos orar pela irmã. Quando foi a última vez que você serviu alguém? Quando foi a última vez que você viu uma pessoa na rua te pedindo ajuda e você olhou com um olhar de caridade e não com um olhar de julgamento? Isso também dá testemunho da nossa fé. Essas pessoas darão testemunhos. Porque no dia que a gente morrer, a igreja vai falar que nós teremos o nosso julgamento pessoal. E na hora que Jesus abriu o livro da vida, Ele vai trazer desde a nossa concepção tudo que nós fizemos. Todas as pessoas que nós ajudamos e todas as pessoas que nós deveríamos ter ajudado. E aí? Será que a balança está pesando para qual lado? Essa minha amiga, quando eu fui fazer a consagração, ela falou que as orações dos consagrados, elas são como moedas no cofre de Nossa Senhora. Todas as nossas orações, Nossa Senhora vai recolhendo e vai colocando no seu cofrinho e ofertando junto com os seus méritos, ou seja, ela pega mesmo nada, junta com tudo dela e apresenta a Jesus. Para que as almas que precisam, estão próximas ali de atingir os méritos necessários para ir para o céu, alcancem. E essas pessoas, elas estarão no nosso dia. Elas estarão lá para falar em nosso favor. Mas para isso a gente precisa chegar lá, né? Mira o céu. Para a gente não raspar no purgatório. Então, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Senão eu vou falar. Vou ficar, gente, eu adoro falar sobre Nossa Senhora. Eu vou falando. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não? Podemos terminar, então? Vamos pegar a coroinha na oração final.
Ave Maria, filha de Deus Pai. Ave Maria, mãe de Deus Filho. Ave Maria, esposa do Espírito Santo. Ave Maria, templo da Santíssima Trindade. Ave Maria, Senhora minha, meu bem, meu tesouro, rainha do meu coração. Mãe, vida, doçura e esperança minha, muito querida, meu coração e minha alma. Sou todo vosso e tudo que possuo é vosso. Virgem sobre todas bendita, venha, pois, em mim a vossa alma, para agradecer ao Senhor. Venha em mim o vosso Espírito, para rejubilar em Deus. Colocai-vos, Virgem fiel, como um selo sobre o meu coração, para que em vós e por vós seja eu achado fiel a Deus. Permite, Mãe de misericórdia, que eu pertença ao número daquelas que amais, ensinais, guiais, protegeis e sustentai como filhos. Fazei que, por vosso amor, despreze todas as consolações da terra e procure sempre as consolações do céu, até que, para a glória do Pai, Jesus Cristo, vosso Filho, seja formado em mim pelo Espírito Santo, vosso esposo fidelíssimo, e por vossa sua fidelíssima esposa. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrará Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito obrigada pela presença, pela paciência. Nosso próximo encontro será no dia 17/8, tá? Aqui, continuamos aqui na comunidade Santo Antônio. Para quem se tem alguém que não veio, eu vou postar no grupo sobre os livros. Alguns livros a Selma ela tem, que ela vai deixar comigo. Assim que ela deixar comigo, aí eu passo para você, para quem pediu. E tem 2 livros que ela não tem. Então eu vou pedir, já pedi para o Padre Luciano. Aí assim que ele passar as informações certinhas, eu aviso para vocês. Certo? Dúvidas? Não? Então, muito boa noite para todos vocês. Que São Miguel acompanhe vocês no retorno de suas casas e até o próximo encontro. Muito obrigada.